O meu vídeo sobre esse caso viralizou na rede vizinha porque eu digo que, dependendo do caso, o motorista desse carro forte aqui não vai responder por crime algum. Eu não estou afirmando, mas dependendo da situação, poderia sim, baseado na lei, não responder por nada. E eu vou responder para vocês aqui mais completo, tá? Inclusive, se ele responderia por danos que causou ali no carro. Caso você não tenha visto esse vídeo ainda, eu vou soltar uma parte dele aqui, não vou soltar todas, porque tem uma parte de acidente, pode que o YouTube às vezes desmonetiza o vídeo por isso, e eu não quero isso. Então eu vou soltar só um trecho para vocês entenderem mais ou menos. Se quiser, tem na busca aqui, ó, Itaberá Notícias, né? Tem esse título aqui, vocês podem buscar também para ver o vídeo na íntegra. Mas vou voltar aqui. Ó, repare que o carro forte está aqui na frente e tem uma caminhoneta que já estava tentando ultrapassar ele antes. E ele meio que não deixava também. Ó, repare. Então, aparentemente, o carro forte já estava meio desconfiado de toda a situação. Porque quando faz esses abates de carro forte, geralmente é mais de um carro, né? Então, às vezes, ele já estava meio desconfiadão do carro da frente e do carro de trás junto. Aí, ó, o que vai acontecendo. Foi passado, né? O outro carro passou. E esse carro aqui, ele não deixa passar de jeito nenhum. Fica vendo. Ó, ele fala, não vai, não vai. Veja que aparentemente tem mais outro carro forte lá na frente. Então eles estão meio que suspeitando alguma coisa, entendeu? Estão suspeitando que seria alguma coisa de ladrão e tudo mais. Ó, até a própria esposa. Eles podem estar achando que é bandido, vai e pode matar a gente, né? Aí beleza. Aí ele vai fechando o carro, veja que o motorista aqui vai fechando o carro e ele não deixa o motorista ultrapassar. Ó, e mesmo assim, o motorista desse carro aqui que está filmando tenta ir pelo acostamento ultrapassar de qualquer forma. Aí eu não vou seguir com a imagem, né, já para não desmonetizar, mas em seguida esse carro forte aqui bate nesse carro, joga ele pro acostamento e só não acontece pior ali, né, porque não era o dia mesmo, tá certo? Mas foi bem tenso a situação e a pergunta era, será que podia fazer isso? Será que ele tem algum respaldo legal? Ele vai responder criminalmente por alguma coisa? Tentativa, né, de homicídio, crime de dano? Será que ele responde por alguma coisa? Olha, no vídeo que eu analisei, que está viralizando na rede vizinha, eu digo que dependendo do caso, é lógico, eu não consigo afirmar, vai depender sempre do juiz, analisando várias situações, depoimentos e tudo mais, que dependendo do caso, sim, poderia entrar no quadro aqui da legítima defesa putativa, né? Legítima defesa putativa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui na parte da exclusão da licitude. Aqui no artigo 20, eu vou voltar aqui para vocês, o artigo 20 do Código Penal, aqui do parágrafo 1º, olha o que diz, e é isso que eu leio naquele vídeo. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. Ou seja, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Qual que foi o erro plenamente justificado? Pelo menos na visão do motorista. Ele estava achando que era um ladrão e ia pegar eles, né? Porque ladrão de carro forte, você sabe, né? Não pede para entrar, não. Supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então ele estava achando que seria um suposto roubo e ele estava achando que estava agindo em legítima defesa. Então, se existisse, tornaria a ação legítima. Então, se fosse de fato um roubo e se de fato ele tivesse feito aquilo, né, ele estaria agindo em legítima defesa. E quem age em legítima defesa é isento de pena. Então, é isso que diz. Se toda aquela situação levava a crer que era um roubo de fato, apesar de não ser, o Código Penal dispõe que será isento de pena. Mas assim, não é só alegar, eu achei que era um ladrão. Não, ele vai ter que demonstrar por vários fundamentos que poderia ser sim um ladrão. Eu recebi uma
uma chamada aqui, um aviso que estava tendo tal ladrão na cidade, o carro era tal, o carro era igual, tal, tipo, várias circunstâncias que, não, de fato, tinha que confundir mesmo com a situação, achar que era ladrão mesmo, para se enquadrar aqui, não apenas alegar, tá certo? Então, se tudo levava a crer que era um ladrão e ele teria agido em legítima defesa, achando que estava em legítima defesa, ele será isento de pena, tá? Só para vocês entenderem aqui a questão da legítima defesa, a legítima defesa, ela está aqui no artigo 25, tá? Ó, do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então veja que pode ser a direito de outrem, não precisa ser só dele, você pode agir em legítima defesa de outra pessoa, né? Atual ou iminente, você não precisa esperar levar a porrada para dar a porrada. Então, no caso, ele foi de iminente, ele não esperou o cara dar um tiro, ele não esperou o cara fazer alguma coisa, ele achando que seria, né? Então, foi iminente, tá certo? E usando moderadamente os meios necessários, né, repeliu a justa agressão. Então, se de fato fosse um ladrão naquela situação, ele estaria claramente amparado aqui pela legítima defesa, entendeu? Então, ele achou que estava sendo amparado pela legítima defesa e o artigo 23 diz que não há crime quando o agente pratica o fato. Aqui o inciso 2, em legítima defesa. Ou seja, se ele tivesse agido em legítima defesa, ele não responderia pelo crime, tá? E também tem a situação do parágrafo 1º do artigo 20, que quando a pessoa acredita, tudo leva a crer que ela está agindo também numa ação legítima, em legítima defesa e tudo mais, ela não vai responder por crime, tá? Esse exemplo aqui de discriminante putativa, sempre dão esse exemplo aqui, eu já dei um exemplo nos vídeos meus. Olha que interessante, o cara está sendo ameaçado por um cara, fala, vou te matar, vou te matar, vou te matar. O cara está ameaçando, falando, quando eu te encontrar na rua, eu vou te matar. Quando eu te encontrar na rua, eu vou te matar. O cara sempre ameaçando ele, tá? Aí, vamos supor que o cara tem porte de arma, posse, tudo certinho, pode andar armado. O cara que está sendo ameaçado e tal. E ele está com a arma. Ele fala, não, vou andar armado, porque eu tô sendo ameaçado por aquele cara. Aí, num dia, ele tromba com esse cara na rua. Aí esse cara pega a mão no bolso e vai tirar, e ele antecipadamente já pega e atira e mata o cara, achando que estaria em legítima defesa, mas na verdade era um lenço. E aí? Responde por crime? Não, ele se enquadra exatamente nesse caso aqui, ó. Esse é o exemplo clássico de discriminante putativa. Porque ele tudo levava a crer que o cara ia matar ele. O cara sempre falou que ia matar ele, e na verdade puxou um lenço do bolso e não uma arma. E ele achou que seria uma arma e tudo levava a crer que seria, entendeu? Então, esse é o exemplo perfeito para se enquadrar aqui, tá? E no carro forte, né, por mais que tem que ter várias situações, poderia sim se enquadrar nessa discriminante putativa aqui, porque ele achou que estava agindo em legítima defesa, né? Achou que era um ladrão, entendeu? Mas assim, não basta achar, tem que demonstrar por muitos fatos, tá certo? Isso que muita gente talvez não tenha entendido no vídeo. Aí a questão que também perguntaram no vídeo, será que a pessoa tem que pagar então pelos danos que causou no carro? A empresa vai ser responsável? Sim, a empresa é responsável pelo fato dos prejuízos que os funcionários causaram, né? Tipo, motorista e tudo mais. Mas nesse caso, que se ele agisse, vamos supor que ele agiu aqui pela discriminante putativa, que seria isento de pena no crime, será que daí não responderia nocível? Vamos ver a situação como funciona? Tá? Artigo 186 do Código Civil diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, essa aqui é a definição de ato ilícito. Tá certo? E o artigo 927 diz que quem causar ato ilícito, obviamente, fica obrigado a reparar, indenizar e tudo mais. Tá certo? Então, causou ato ilícito, na esfera civil vai ter que indenizar a parte, seja moralmente ou materialmente. Beleza? Aí que vem a questão. Só que o artigo 188 do Código Civil diz que não constituem atos ilícitos, ou seja, se não é ato ilícito, não vai precisar indenizar. Tá? Inciso 1.
os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de direito. Então, eu entrava no primeiro aqui, ó, praticado em legítima defesa. Então, se ele praticasse aquele fato em legítima defesa, ele não seria um ato ilícito e ele não responderia nem pelos danos causados ao veículo, certo? Só que a questão aqui é mais a fundo, é mais complexa. Aquele não era uma legítima defesa pura, ele achou que estava em legítima defesa. É o que a gente chama de legítima defesa putativa, né? Então, ele achou que estava em legítima defesa e tudo levava a crer que ele estava agindo em legítima defesa. Mas não era uma legítima defesa pura. E aí? O que acontece agora? Será que ele era um ato ilícito ou não? Aí a gente tem que ir para a doutrina, entendimentos. Tá? Eu até achei um artigo na internet que fala sobre. Ó, aqui do jus.com.br. Segundo o professor Pablo Stolzi, não sei nem falar, a legítima defesa putativa não isenta o seu autor da obrigação de indenizar, pois defesa que, mesmo aparentemente legítima, não exclui o caráter ilícito da conduta, interferindo apenas na culpabilidade penal. Ou seja, a conduta não deixa de ser ilícita, gerando apenas o reconhecimento de uma causa de excludente da culpabilidade, influindo, portanto, somente na esfera penal nocível, a vítima será ressarcida integralmente do dano sofrido pelo agente. Então veja que se for o caso aqui de uma discriminante putativa, que ele achava que estava agindo em legítima defesa, e de fato se enquadrar aqui, ele não vai responder criminalmente, mas vai responder por danos causados na esfera civil, indenizar o carro e tudo mais, entendeu? Agora, se fosse em legítima defesa pura, não, agiu 100%, era ladrão mesmo, agiu em legítima defesa, aí não responde por crime e nem na esfera civil indenizar nada. Mas se ele achou que estava agindo em legítima defesa e tudo levava a crer, pode ser que se enquadre aqui, não responda por crime, né? E responda somente na esfera civil, tendo que pagar a indenização, seja de ordem moral, a empresa ali do carro forte pode ser condenada a pagar a indenização por danos morais e ao conserto do veículo. Beleza, galera? Deu para entender tudo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Já se inscreve no canal para mais vídeos como esse.